Alô, família linda! Seja bem-vindo aí ao nosso canal Vamos Viver Maçonaria. Esse amigo irmão que nos fala é Jair Gomes. Rapaz, essa vida de sítio não é brincadeira não. Até a barba não tem o tempo de fazer. Meus irmãos, quando a gente pensa que não vai ter nada de novidade nesse sistema maçônico autocrático, aí aparece uma coisa bem interessante que eu não poderia deixar de dividir com vocês. Recentemente... perdão, primeiro deixa eu fazer aqui um esclarecimento, né? Fato é que a contextualização que o irmão fez não estava, de certa forma, contextualizando o conteúdo do vídeo que eu fiz sobre os demolês. Acho que vocês lembram, em relação ao ato do Supremo Conselho de São Paulo, né, que fez um ato a qual houve de certa forma, uma proibição dos demolês, que chega a ser maçons, né, não visitarem mais as lojas, né, de demolei, se eles não pertencerem ao sistema das instituições autocráticas, ou seja, a qual os demolês naturalmente têm parceria. O caso foi em São Paulo, né? Especificamente o ato foi dirigido ao Grande Oriente de São Paulo, né? Então o irmão, né, o Franzer do canal Mesopotâmia, fez um comentário que eu estava sendo um pouco incoerente em relação ao meu vídeo. E aí eu falei, olha, vamos lá, vamos conversar, e se a sua contextualização for dentro do contexto, eu faço uma retratação. Ele veio, né, a gente conversou fraternalmente. Eu tenho, Franzé, são poucos maçons que eu tenho respeito, viu? Eu conto no dedo. Eu conto no dedo, viu? Pode ter certeza disso. E você é um dos caras que está dentro do meu contexto, ok? Eu tenho uma grande admiração por você, pela sua fraternidade, pela sua tolerância, sua sabiência, a sua forma de dirigir a mim, né? De fato, com reconhecimento, com fraternidade, etc. Somos irmãos, independente do caminho que você traça e o caminho que eu resolvi traçar. Mas, meu irmão Franzé, a sua contextualização foi dentro de uma questão nacional, né, universal. E todo o meu vídeo eu falo em relação ao ato, né, do exclusivo, né, do Conselho, né, do Supremo Conselho de São Paulo. E aí eu até digo que essa doença, esse vírus não contamine, de certa forma, os outros conselhos estaduais, e que fique somente em São Paulo. Em relação ao que eu fiz uma comparação da doutrinação, meu irmão, foi uma questão de visão da minha parte. A partir do momento que você pega crianças, adolescentes, e começa a enxertar na mente deles que um sistema maçônico ele é mais válido do que o outro, ou seja, que a verdade consiste no Y, então aquelas crianças vão, de certa forma, ser doutrinadas. E eu fiz essa comparação na época do nazismo, né, na época da Alemanha, que começava a educar as crianças nas escolas, né, secundárias, para que eles se tornassem assim, de certa forma, ideológico, né, com a visão nazista. Espero que, como você defendeu de forma bastante fraterna, bastante amorosa, apaixonada, com conhecimento, que você disse que está diretamente com os demolê, eu compreendo, mas não seria aqui uma retratação de maneira nenhuma, seria de certa forma uma satisfação. A sua contextualização fugiu do vídeo, né? Mas dentro do que consiste a vivência, a sua vivência e a ideia dos demolei, você tem razão, não vou contextualizar, você tem razão. A ideia de fato é levar essas crianças a uma ideia de humanismo, a uma ideia de patriotismo e etc, etc. Mas o ato feito em São Paulo, especificamente pelo Supremo Conselho de São Paulo, não foi coerente com a ideia, né, a ideia universal dos demolês. Beleza?
Te amo. Te amo conhecendo, que a gente está conversando, né? A gente está tendo afinidade, então eu posso dizer que te amo conhecendo e tem meu respeito. Mas vamos para o conteúdo do vídeo. Olha, quando eu acho que não é o bastante, aí aparece uma coisa. Houve agora recentemente, novamente, a maçonaria cearense. Gente, a maçonaria cearense parece que simbolicamente falando, o diabo fez cocô aqui no estado do Ceará em relação à maçonaria, viu? Aqui não tem maçonaria, aqui tem seitas maçônicas, principalmente a maior seita maçônica que dominante chama-se Grande Loja do Estado do Ceará. Eu, particularmente, a minha opinião, é uma seita que tem a gramatura, né, que usa o nome de maçonaria. É uma seita, uma potência maçônica que não tem vivência fraterna com as suas co-irmãs, né, do próprio Estado, que o seu grão-mestre usa da sua autoridade para proibir a intervisitação e corrigir, mudar, até o assunto que eu vou tratar hoje aqui com vocês, que houve uma mudança gritante e, de certa forma, incoerente com os próprios princípios que ele apresenta. Eu não, maçons, eu falo sempre, tô falando nos meus vídeos, você que é maçom dessas instituições autocráticas, não assista os meus vídeos, porque você vai ter duas raivas. Uma porque eu vou continuar te amando e outra porque você vai viver no inferno de me odiar. Já falei isso para vocês. Veja bem, se eu soubesse formatar, meus irmãos, se eu tivesse esse conhecimento de colocar aqui na telinha, né, os textos, né, e fazer a hermenêutica, fazer a exegese, seria mais interessante para vocês. Mas infelizmente eu não tenho esse conhecimento, né? Meu celular não é um iPhone, entendeu? Eu não uso notebook, eu pego aqui meu celular de uso rotineiro e faço meus vídeos. Bem, houve uma atualização no contrato social novamente dessa instituição, da Grande Loja do Estado do Ceará. O que ocorreu? Para haver uma mudança, um acréscimo, uma mudança, tem que vir uma Assembleia Constituinte, não é isso? Então houve, né, compareceu ali, se eu não me engano, se a minha memória não falha, 457 irmãos, com as luzes da loja, com os mestres instalados, etc. Que eles reúnem essa Assembleia desta forma. Então, houve uma apresentação do novo contrato social e houve praticamente aprovação por unanimidade. Não houve unanimidade por uma questão democrática, então colocaram ali, eu particularmente acredito que colocaram, né, 7 pessoas que não aceitaram, que não concordaram com a nova atualização, né, a reforma do contrato social, né, e houve ali 7 pessoas, 8 pessoas que não concordaram, para dizer que é democracia, né, simplesmente para fazer uma redação que é democrática, mas eu acredito que foi unanimidade. Se essas pessoas que discordaram, pode ter certeza que não tiveram direito ao contraditório, ou seja, apontar os motivos reais porque eles não aceitaram a reforma do contrato social. Pode ter certeza, eu não preciso estar lá porque eu conheço o sistema por vivência direta, por objetividade, por ter feito parte de um legislativo maçônico, né? Tive a oportunidade de ser um deputado estadual, representante da minha loja aqui no Grande Oriente do Brasil, Ceará, e vi como é que funciona o legislativo de uma instituição. E na grande loja, aí que o bicho pega, né? Não tem voz não. É o que o grão-mestre apresenta, é o que faz a sua redação, e segundo os seus asseclas ali, e etc, etc. Só existe ditador porque existe ditadorzinho. Então vamos lá. Logo no cabeçalho, na introdução desse novo contrato social, diz o seguinte, que essa instituição específica, a Grande Loja do Estado do Ceará, ela baseia os seus princípios de regularidade universais, né? Ela baseia os seus princípios de regularidade, ela clama para si, ela faz uma afirmação contundente, né, de que os seus princípios fundamentais estão nos landmarks. Está bem lá, logo na introdução, se você tiver uma oportunidade, você que é da Grande Loja, né, faça uma leitura desprendida, né, faça uma hermenêutica do conteúdo, faça uma exegese, que você vai convir comigo. Então ele faz uma apresentação que os seus princípios basilares são os landmarks, e cita os landmarks de Mackay, né, de Mackay, ou seja, os 25 landmarks de Mackay. Não precisa queimar neurônio, que há uma contradição em relação à própria introdução. Eles dizem no artigo 2 e 3, logo na introdução, que não pode haver mudança nos landmarks.
nem mudança e nem acréscimo nos landmarks. Ou seja, você não pode mudar um i e nem uma vírgula. Você tem que pegar ele no princípio dele, na pureza dele, ou seja, como Mackay escreveu, como ele deixou e como usa as instituições a qual aquela instituição diz que está sendo embasada, está sendo com seus princípios da sua regularidade nesses landmarks. Agora vem a perguntinha hermenêutica, a pergunta do sábio burro, né? Abre aspas, do sábio burro. Olha só, por que houve a mudança? Porque vocês da grande loja mudou o próprio landmark, já que vocês dizem no artigo 2 e artigo 3 que não pode haver mudança. Aqui não me falha a memória, tem um livro na Bíblia que é Apocalipse, se eu não me engano, que diz que não pode haver nenhum acréscimo de profecia, nem retirar e nem acrescentar. Acho que é o livro de Apocalipse, acho que é o livro de Apocalipse, que fala no seu finalzinho, que não pode haver alterações, né? Tem que ser, mesmo na tradução, tem que deixar os princípios da revelação, né? Que Apocalipse quer dizer revelação. Bem, então a grande loja aqui do estado do Ceará usou essa mesma ideia de que os landmarks, como nós maçons acreditamos que não pode haver mudança, não pode haver variação, ok? Então tem que ser buscado de fato na fonte, ou seja, na tradução real do como o Mackay deixou. E o landmark está bem visível, o que a grande loja fez, que eu considero isso gritante. Se houve uma não aceitação desses maçons, desses 8 maçons, eu acredito que foi partindo dessa incoerência, desse absurdo, né, de alterar o próprio landmark de Mackay. Por quê? Porque no princípio diz que não pode ser adulterado, não pode ser mudado, mas ela mesma, né, a sua Assembleia Constituinte adultera o próprio landmark. O landmark adulterado, gente, parece uma coisa. É o landmark específico que dá direito à universalidade do maçom. Ou seja, que não se dirige à instituição. Esses dois landmarks, ele é categoricamente pragmático em relação ao direito do maçom. E não é acrescentado de incisos. Não é acrescentado de incisos. Você não tem como você fazer uma interpretação que não seja a leitura pragmática, ou seja, a hermenêutica sincera do texto. Porque o landmark 14 e o landmark 15 faz valer o direito do maçom. Uma vez que você é maçom, uma vez que você recebeu os processos de transmissão de áurea catena e iniciático, então você se torna um maçom. E esse landmark, ele é especificamente para você, para o maçom. Não é um direito institucional. Você vê lá nos landmark as questões da prerrogativa do grão-mestre, as questões da prerrogativa da potência da instituição maçônica, da grande loja, e chega aí a questão da prerrogativa, ou seja, do direito inerente sagrado do maçom. Ou seja, não diz que o maçom tem que deve estar pagando as suas mensalidades, que o maçom tem que estar com o seu sim, que o maçom tem que estar com as suas mensalidades em dia e que o maçom tem que estar regular. Não diz isso. Diz que o maçom tem direito. Morreu Maria Preá. Eu não aceito outra interpretação. Eu não aceito um acréscimo. Eu particularmente, nessa parte aí, eu sou ortodoxo. Então, mudar para mim, de certa forma, é pejúrio. É uma mentira, né? Você coloca na sua introdução que não pode haver mudança e você mesmo muda, né? É incoerente. Então, o 14º landmark, se não me falha a memória, você me corrige, diz assim, o maçom é um direito do maçom sagrado e inerente, ou seja, está nele. A partir do momento que ele se torna maçom, o direito dele não pode ser arrancado. Se você vai lá no dicionário, vai lá no Google, procure saber o que é inerência, procure saber o que é sagrado. Não tem acréscimo, de incisos para que você faça uma outra interpretação. O landmark é pragmático, é direto, né? É ortodoxo, é verdadeiro, tá lá. É um direito do maçom, aquele maçom, como diz o 14º landmark, aquele maçom que é andarilho, aquele maçom que está viajando pelo orbe terrestre, né? O maçom que está
caminhando, o maçom que está se dirigindo a outro estado, a outro país, esse maçom tem esse direito na sua inerência, né? E esse direito é sagrado dele ser recebido em uma loja maçônica. Ou seja, ele está viajando, de repente ele se encontra, se depara com um templo maçônico, ou seja, ou conhece um maçom. Esse é um direito dele. Não importa se ele não está em dia com a sua mensalidade, não importa se ele está irregular em uma loja, se ele está afiliado, não importa. O importante aí é o direito de tomar assento em uma visita. Uma visita. Aí fica a critério da instituição se acrescenta 2 visitas, 3 visitas, não importa. Mas é um direito do maçom andarilho, aquele maçom peregrino, ele tem direito de visitar uma loja. Sabemos que isso não é válido, sabemos que isso as instituições não aceitam esse landmark, né? Mesmo dentro do círculo autocrático, mesmo dentro do sistema autocrático, para que você tenha direito de tomar assento em uma loja, é necessário que você esteja com as suas mensalidades em dia, que você esteja assíduo às reuniões, ou seja, você esteja regular naquela instituição e que você, se a tua instituição tiver tratado de mútuo reconhecimento com a outra, você tem que apresentar os processos legais, né, se apresentar com os documentos, etc. As instituições, elas não aceitam esse landmark de fato como deve ser aceito. E aí comete um pejúrio de modificar. O landmark 14 faz essa referência. É um direito sagrado inerente do maçom tomar assento. Acrescentado, eu vou já dizer a mudança que houve nesse landmark, ok? Redigido pela Grande Loja. Ou seja, acrescentado pelo 15, que diz o seguinte: se o maçom for reconhecido, né, assegurado, o 15, o landmark 15, assegurado pelo um obreiro daquela loja que ele quer tomar assento, que ele quer visitar, os processos, né, que antecedem ao reconhecimento do maçom, fica a critério do maçom que ofereceu o assento, ou seja, que vai ser o anfitrião. O indivíduo fica responsável pelo aquele maçom. Ou seja, isso é lindo, gente. Se isso fosse vivido pelas instituições maçônicas, a gente tinha maçonaria, a gente vivia a maçonaria. Mas isso não é vivido. Olha só, você está a visitar, né? Você está a visitar um estado, de repente você passa de frente a um templo maçônico e você quer fazer uma visita. E de repente ali tem ali um maçom e aí você se apresenta. Passa ali naquele momento, porque o mestre maçom, ele tem essa prerrogativa de fazer o reconhecimento do outro, e aí vocês se reconhecem. Esse maçom, né, como um bom anfitrião, como se diz a fraternidade, meu irmão, venha nos visitar, eu sou o seu garante. Tem até no ritual, se eu não me engano, no ritual de Schroeder, que usa essa palavra, o garante, né? Ou seja, o maçom garante o outro, garante o neófito e etc. Quem é o seu garante, né? Acho que é mais ou menos por aí, no rito Schroeder. Então, olha só como seria lindo, né? O cara tá visitando um município, um estado, um país, aí se encontra com o maçom e o maçom se responsabiliza. Chega na loja, né, com o seu convidado, e aí ele não passa pelos processos de reconhecimento, não apresenta sim, não é interrogado qual é a sua potência, não é interrogado se ele está com a mensalidade em dia, se a potência dele tem tratado. Por quê? Porque ali está um garante. Ali está, de fato, um maçom que garante o outro. Gente, isso é lindo, se isso fosse vivido. Imagina, eu fico até arrepiado, eu fico até emocionado, se isso fosse de fato válido. Eu sou o garante do cara. Por exemplo, meu irmão, vamos visitar minha loja. Eu já vivi isso, aconteceu conosco. Nós estávamos numa reunião, nós íamos começar a reunião, e um senhor passou, e nós estávamos na frente do templo, e o nosso irmão, posso citar o nome, o Jarbinha, o que vocês já ouviram falar muito aqui no nome do Jarbinha. O Jarbinha, ele parou, né, e fez uma palavra maçônica, e o Jarbinha se aproximou, e ali eles conversaram, e o Jarbinha chegou para mim, eu estava como venerável, meu venerável, ali é o nosso irmão, ele quer assistir a nossa reunião. Meu irmão, você é o garante dele? Sou o garante dele. Então, meu irmão, mande o irmão lá. Coloque o irmão para dentro, com certeza. Não vamos nem pedir para que ele entre ritualisticamente. Você é o garante dele? Sou o garante dele. Meu irmão, o irmão entrou no templo,
assistiu à reunião, na palavra ao bem da ordem, do quadro de ordem, na palavra ao bem da ordem, o irmão fez uma fala, ficou congratulado, chorou, feliz, ele estava 15 anos sem entrar num templo maçônico, e ele achou que não poderia, assim, ele ficou estarrecido, ele ficou assim, sem saber o que falar. Para ele tinha que passar pelo processo de regularização, ele tinha que, né, ou seja, tudo aquilo, aquelas coisas que nós somos sabedores. E quando ele viveu isso, e aí eu não poderia perder a oportunidade, eu fiz a fala dentro do contexto que ele falou, dentro do contexto, ó, meu irmão, aqui nós fazemos valer o 14º e o 15º landmark, aqui é maçonaria, nós vivemos maçonaria. Você tem o seu garante, o irmão Jarbinha, você se apresentou, você se fez reconhecer ao maçom, e aí você tem direito, é um direito seu. Eu não quero saber se você está adormecido, não quero saber de onde você veio, porque você tem o seu garante. Isso que é maçonaria. Agora, se ele quiser se filiar, como nós deixamos claro, meu irmão, se você quiser se filiar à nossa loja, aí é outros 500, é outro babado. Aí você vai passar por um processo administrativo. Mas tomar assento em uma visita, tomar depois daqui, participar do nosso ágape, tomar uma cervejinha, comer uma carninha conosco, meu irmão, você é nosso irmão. Isso que é maçonaria. Não é seita, não. Isso é maçonaria. Agora, se o irmão quiser se filiar, porque também diz um landmark que é uma falta gravíssima que o irmão não esteja filiado em uma loja, não é verdade? Então, se ele quiser filiar, aí ele se filia. Se não, ele toma assento, né? 1, 2, 3 vezes, de acordo com o regimento da loja. Aí fica a critério do regimento da loja e do regimento da potência, ok? Bem, aí onde foi a mudança do landmark 14 e 15 que a grande loja fez? Meus irmãos, é tão gritante, tão absurdo, que se de fato fosse no meu tempo, eu particularmente, eu tinha pedido questão de ordem. Eu tinha, na apresentação desse contrato social, e tinha rasgado o verbo. Porque é gritante. Apresenta na introdução que não pode ser mudado, não pode ser acrescentado, não pode haver modificação, e aí chega no 15º, ou no 14º landmark, no 15º, a grande loja modifica, a grande loja transforma, nem atualiza, só de fato adultera totalmente o 14º e o 15º landmark. Diz o seguinte, o 14º hoje atualmente aceito pela Assembleia Constituinte da grande loja. Maçons regulares têm direito de tomar assento em lojas regulares. É isso o 14º. O 14º. Nem adulteração, não? Tirou aí quase uma frase, ou seja, tirou quase uma redação do 14º landmark. Maçom regular, aí se faz uma exegese, né, dentro do princípio da própria atualização do contrato social. Eles vão dizer que maçons regulares é simplesmente os maçons que estejam ativos na sua instituição, que estejam pagando a mensalidade e etc, e que seja as lojas da jurisdição. Eu não preciso queimar neurônio, pode ter certeza. O redator os redatores, digamos, desse novo contrato social vão alegar isso, vão dizer que o landmark está se referindo aos maçons da jurisdição, tirando a universalidade dos maçons universais. Então, é exclusivamente uma seita maçônica com direito simplesmente aos pagantes, né, de mensalidade da instituição. 14º adulterado. O 15º, aí que a adulteração é cruel. A adulteração do 15º consta do seguinte, que o maçom, é um direito, né, do maçom, é o regular, e que o 15º diz o seguinte, e que quando ele faz a petição para entrar na loja, ele deve apresentar todas as documentações, todo o processo administrativo de documentações, ou seja, as documentações referidas seria a sua mensalidade em dia, a sua palavra semestral e o carnê de mensalidade, ou seja, tirando a parte que diz do direito do irmão reconhecer o outro, ou seja, que o irmão tem um garante no landmark 15. Eles adulteram isso também. Então tira essa cláusula de que um irmão pode ser o garante do outro, adulterando o 15º.
Então, meus irmãos, eu particularmente considero isso aí, dentro do que consiste a maçonaria, segundo os landmarks de Mackay, que é aceito aqui na maçonaria nacional, no Brasil, é perjúrio, é uma adulteração, é uma mentira e cabe aos pagadores de mensalidade, que são aqueles indivíduos que gostam de ficar, né? Que eu dou um exemplo aqui, se eu tivesse aqui um calanguinho aqui para mostrar para vocês, porque está um pouco chuvoso, eu ia mostrar os calanguinhos, tem uns calangos aqui no sertão, no Ceará, que eles ficam assim, ó, só balançando a cabeça assim, ó, concordando com tudo, concordando com tudo. Então, é simplesmente aceitar, porque a questão é do autoritarismo, do sistema autocrático, vem lá de cima e todos os maçons têm que aceitar. Eu particularmente, eu considero esse sistema maçônico aqui do Estado de Ceará, com a gramatura Grande Loja do Estado de Ceará, uma seita maçônica. Uma seita maçônica com um sistema altamente fanático, né? Fanático, doutrinador, aonde coloca a posição do grão-mestre, né? Como se fosse um... como era? Hash, né? Hash, né? O Hitler é chamado de Hash, Hash é a palavra, se não for Richer, sei lá, um nomezinho assim, né? O cara é que manda e pronto, acabou. Morreu Maria Preá. Eu vou ficando por aqui, te amo sem te conhecer.